lá. O trabalho da Comissão de Análise de Falhas não para. Dando continuidade às nossas palestras de 2026 com o tema soldagem, a gente trouxe o professor Bracarense para falar vários cases, tratando de integridade de soldas, né? Professor Bracarense, PhD pela Colorado School of Mines, professor titular concursado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, atuando há 35 anos como pesquisador e consultor em soldagem e análise de falha. Orientou 60 alunos de mestrado e 20 alunos de doutorado, com mais de 400 produções técnicas, inclusive artigos, livros e patentes. Atua hoje como consultor na parte de planejamento de projetos pela MB WeldWorks. Bom, o professor Bracarense tem muita coisa para falar para a gente e, por isso, serão 3 palestras com o professor Bracarense, né? Onde ele vai trazer casos reais, mostrando para a gente como que com solda a gente não brinca, tá bom? Vamos lá! Olá, eu estou aqui para conversar um pouco, apresentar alguns casos, né, exemplos de casos de integridade de solda e discutir um pouquinho sobre o efeito disso, né, na soldagem, que é uma área bem específica. Esse aqui é o meu nome, é Alexandre Queiroz Bracarense. Eu sou diretor técnico da MB WeldWorks, que é uma empresa de consultoria, né, aqui de Belo Horizonte. Eu sou físico, fiz engenharia metalúrgica na UFMG e sou PhD pela Colorado School of Mines, nos Estados Unidos. Eu aposentei pela UFMG como professor titular há 4, 5 anos atrás, e lá eu atuei mais de 35 anos como pesquisador, professor, obviamente, e consultor na área de soldagem e análise de falha. Durante esse tempo que eu fiquei lá, eu orientei mais de 60 alunos de mestrado, mais de 20 de doutorado. Reuni, nesse tempo, mais de 400 produções técnicas, incluindo artigos, livros e patentes, né? E como eu falei, atualmente eu atuo como consultor na parte, né, de planejamento de projetos, análise de falha, auxilio na leitura, interpretação dos resultados, de relatórios e tudo mais. O que eu vou falar são casos que eu desenvolvi durante a minha carreira, né, na UFMG, porque eu fui coletando várias informações e eu coloquei essas informações na forma de caso. Eu acho que vai ficar bem explicado no dia que a gente for conversar. O primeiro caso é um caso de um equipamento, né, de extrema segurança, que foram feitas soldas por robô. A solda desse equipamento falhou e a pergunta que se fez é qual seria a causa dessa falha. O equipamento é um caminhão. São esses caminhões de bombeiro da Iveco que trabalham nos aeroportos, né, para segurança. Quer dizer, é um caminhão extremamente importante e valioso, né? Um caminhão desse é muito caro. O preço é bem alto. O que aconteceu foi que o caminhão falhou a solda e dentro do aeroporto ainda ele capotou e simplesmente separou, destruiu, né? Com todas as palavras que se pode dizer, né? Então, percebe nitidamente aí pela foto da direita, né, que eu tive exatamente nessa hora aí que eu fui levado para poder fazer um início de inspeção, né? E eu tive do lado dele nessa hora. É assustador você ver um equipamento desse tamanho, né, dessa posição. Bom, o que foi analisado na hora lá, quando eu cheguei? Ele tem um braço, né, uma barra de torção. Na verdade, são 2 barras de torção, tanto na frente quanto atrás. E essa barra de torção vai presa no eixo e ela tem os braços de funcionamento, né? À medida que o caminhão faz as curvas,
esse braço ele é acionado. E um desses braços falhou, ele quebrou. Né? Esse braço é muito importante num tipo de caminhão como esse, porque o fato dele carregar água, a água movimenta ali dentro. Então, qualquer curva que ele faça, o braço tem que trabalhar estabilizando o caminhão, né, para que ele volte ao equilíbrio ali, e não foi o que aconteceu. Então, o braço quebrou, perdeu o equilíbrio e capotou. Então, aqui é um braço intacto, né, sem estar quebrado. Aqui o caminhão já está em pé. Né? E aqui é o braço quebrado. É o mesmo braço, dá para perceber aqui, né? Está por trás aqui do feixe de mola. E ele quebrou exatamente na solda. Então, aí que é onde eu entrei, né? A minha participação foi exatamente aí. Essa peça aqui, a parte superior, é essa parte aqui. Essa peça aqui é o braço, né, propriamente dito. Essa parte aqui é que vai presa aqui na barra de estabilização, na barra estabilizadora. Na época, eles me falaram que essa solda tinha sido feita por robô. Esse caminhão era importado. Uma coisa que nós observamos, aí no caso, o pessoal me informou, né, que esses parafusos que seguram a barra estabilizadora no eixo estavam frouxos. Quer dizer, esses parafusos estando frouxos, a barra estabilizadora, que tem a função de movimentar, né, como se fosse... Ela também passou a ter esse movimento. Isso não é normal nesse tipo de aplicação. Então, é uma combinação de fatores, né? O parafuso frouxo, permitindo que a barra haja ou mova desse jeito, né? E a solda, uma carga inesperada na solda, esse tipo de coisa. Então, esse desenho aqui é mais ou menos para dar uma noção disso, né? A barra estabilizadora, aqui é o suporte que prende a barra estabilizadora, o eixo, a barra estabilizadora presa nesse suporte vai presa ao chassi do caminhão. E aqui o braço. Alguém pode falar assim, mas os desenhos tudo feito à mão, né? Ou mal feito, assim, de uma aparência ruim. Nós tivemos que fazer esse laudo em 2 dias, então não tinha tempo. E nessa época, já tem algum tempo isso, né? Não era muito disponível desenho, software de desenho, né, para a gente usar. Não dava tempo. E aí foram feitos mesmo na mão, assim, usando softwares mais simples, exatamente para poder resolver rapidamente, porque o equipamento estava dentro, inclusive, do recebimento dele, né? O pessoal precisava dar um jeito. Bom, nessa hora aqui a gente já começou a colocar um questionamento nessas soldas. Elas suportariam esse esforço, né, esse movimento lateral, quer dizer, que provavelmente foi o que rompeu, né, a solda. E aí começamos a fazer uma análise de fratura, da superfície de fratura, que são essas regiões aqui. Ó. E aí, no primeiro momento, vimos que ocorreram, por exemplo, falhas de falta de fusão, né? Apareciam poros na superfície de fratura. Seguramente não era para estar lá, né? Quer dizer, esse tipo de aplicação, material, essa coloração não é normal, e são peças de aço, né? A coloração meio amarelada, não é normal. E aí nós já começamos a questionar a parte do material, né? O material que foi usado aqui. E fizemos alguns ensaios, análise metalográfica e ensaio de dureza. Né? Observamos, por exemplo, que a dureza próximo da solda estava muito baixa, a ZTA, né? A zona termicamente afetada, estava muito baixa. Seria mais ou menos nessa região aqui, ó. A solda com dureza um pouco superior à do metal, do braço, né? E, para surpresa nossa, poros, né? Os poros que a gente tinha visto lá fora, mas principalmente esses poros aqui, ó. Esse vazio, né?
do lado de cá, que é exatamente onde ocorreu a falha, né? A falha aconteceu exatamente naquela região ali. Esse tipo de poro também, de falha, ou poro, né, ou falta de fusão, não é comum em solo. Dá uma impressão, né, de que houve um movimento ali de material líquido, né, durante a soldagem, e esse movimento provavelmente ele causou ali um aprisionamento de gases dentro do cordão, né, dentro dessa região do cordão, que é uma região que não tem contato com a atmosfera, quer dizer, não existe. O arame está sendo colocado aqui, onde eu estou passando o mouse, e ele está entrando aqui no arco elétrico, na poça de fusão, né? A poça está aqui. Então, por um movimento, talvez, do metal líquido ali, o material acumulou aqui no fundo. Provavelmente isso foi causado durante a soldagem, provavelmente isso foi causado por impureza ou sujeira do material. E, com certeza, isso foi a causa da falha, né? Essa combinação de fatores. A solda não estava bem feita, o que gerou a falha. Bom, a conclusão que nós chegamos, né, as conclusões, basicamente, soldas com problema de poros, com geometria, né, errada, talvez o posicionamento da tocha estava errado, uma concavidade excessiva, né? Escamas, nós observamos as soldas com escamas muito alongadas, né? O que significa que a solda foi feita com uma velocidade muito alta, né? Provavelmente o material estando sujo ou com algum tipo de pintura, aquilo ali não foi legal, não foi usado, né? Não foi desenvolvido um procedimento específico para isso. Então, eu já comentei a velocidade de soldagem muito alta. O fato das porcas estarem soltas também causaram uma solicitação indesejada nos cordões, né? Isso levou a barra de torção a fazer um movimento, né? Barras estabilizadoras, né, de torção, um movimento indesejado que forçou a solda, né, ou as soldas, a um esforço que elas não foram preparadas para. Bom, a gente concluiu, né, no caso, a conclusão do laudo lá na época, com todas as informações que nós conseguimos levantar, metalografia e tudo mais, é que as soldas, mesmo que as soldas, né, fossem qualificadas, quer dizer, se elas tivessem sido testadas, tá, o braço não romperia e provavelmente o acidente não aconteceria. Agora, como eu acredito que as soldas não foram qualificadas, o que eu pedi para o pessoal fazer, né, era fazer uma avaliação, né, das limpezas do material para soldagem e, se possível, fazer a qualificação considerando um aporte térmico adequado, permitindo que o material funda, né, com mais uma quantidade talvez até maior para poder facilitar a extração desses gases, observando a limpeza e, ao mesmo tempo, realizando a montagem, né, a montagem mais adequada, quer dizer, conferindo aperto de porcas, aperto de parafusos e tudo mais. Apesar de a gente ter trabalhado num caso isolado, apesar do que eu tive informação de que aconteceu em outros locais, um acidente parecido com esse, né, na época, eu fiquei sabendo depois, mas eu solicitei o recall dos veículos. Eu observei que, eu fiquei sabendo depois também, que esse recall foi feito. Acho que na época eram quase 200 equipamentos que estavam chegando no Brasil, e aí, como aconteceu, o pessoal parou o processo e depois fizeram um recall para poder otimizar, então, ou garantir, né, a soldagem. Então, esse é o primeiro caso, um caso que está relacionado com solda mal feita, né, material não adequado, falta de limpeza e tudo mais. O segundo caso é o caso também de um equipamento pesado, né, para quem conhece ou já viu, né, isso é um carregador de navio, e o que aconteceu foi que a solda desse equipamento, ela falhou, né, por um projeto mal feito. E o posicionamento da solda não estava legal.
E a solda em si, o metal de solda, também não estava muito adequado. Uma mistura de materiais. Então foi caracterizado isso, né? Eu vou mostrar para vocês. Então está aqui o carregador, né? É uma coisa gigantesca. Essa polia, pelo que você vê aqui o tamanho do rapaz, né? Ela deve ter aqui 1 metro e pouco de diâmetro. E a solda que falhou é exatamente essa solda que solda, né? Que une o núcleo às laterais, né? Que é onde corre o cabo de aço. O cabo de aço corre aqui dentro, né? Esse é o desenho da empresa, é uma empresa espanhola. E a solda que rompeu é essa solda aqui, ó. Essa chapa lateral aqui, ó, ela é de um aço, né, um ST52. Elas são cortadas e para serem montadas ali. Essa peça aqui, ela também ela é conformada e é soldada aqui, onde corre o cabo corre aqui em cima. Também ele é ST52. ST52 equivale a um A36, alguma coisa assim. E essa daqui de baixo, que é onde vai preso o eixo, que também é um ST52, ela é uma barra usinada. Então aqui tem um encaixe, né, para onde encaixa essas peças, e as soldas são feitas dos dois lados. Então a solda que rompeu é aquela solda ali, que é essa solda aqui, ó. Isso aqui é líquido penetrante, né? É o ensaio mais fácil que tem para fazer, assim, para ver no primeiro momento, né? E aqui já somos nós trabalhando, né? Nós cortamos, né, os materiais, separamos o material para a gente fazer metalografia, análise de dureza, tudo, fazer toda a parte de análise metalográfica, né? Esse aqui a gente tinha tempo, então deu tempo de cortar, fazer metalografia direitinho e tudo mais. Aqui já são análises metalográficas, macrografia, né, mostrando a trinca. Né? Aqui uma trinca já tinha passado toda, né? Dá para perceber que tem solda, a solda está aqui, ó. E aqui tá dando para ver uma trinca, que ela não é passante, mas deu para ver de onde que ela está surgindo, né? Quer dizer, a trinca, na verdade, ela surge da raiz do cordão de solda, né? Então ela surge daqui e vem para cá, né? Bom, o primeiro passo foi a análise metalográfica, fizemos metalografia de vários pontos da solda. Né? Aqui, por exemplo, já é outro cordão, já é outra região, né, da solda. Dá para ver uma pequena trinca ali, já dá para ver um poro aqui. Mas o que nós observamos é que aqui vê-se nitidamente, né, o ar, que é o metal de base, é uma barra, provavelmente uma barra laminada, né, do ST52. Aqui no F é a chapa, é a peça que segura a polia, né? Então dá para ver que é uma chapa laminada também, né? Uma laminação bem nítida aqui pelas linhas, né? De deformação. Aqui não tem as linhas porque é uma barra, provavelmente uma barra recosida, alguma coisa. E aqui é a região das soldas, né? Quem olha as soldas assim percebe, né? Então, por exemplo, aqui a letra B é a ZTA, a zona termicamente afetada. Cadê ela? Aqui. A gente percebe que os grãos, né, que estavam desse jeito, eles foram aquecidos, aí você tem a difusão, você tem a diluição, né, mas eles não mudam muito de tamanho, eles distribuem melhor, né, as ferritas e tudo mais. Quando você chega aqui no C, que é essa solda aqui, ó, que é a solda maior, que é essa solda, eu estou passando o mouse em cima dela, é arco submerso. Então, um cordão de solda de arco submerso. O que para esse tipo de aplicação, tá ok. Você vai fazer um equipamento grande, né? Não vai ser ruim, vai ser legal. Aqui, ó, no D, é uma ZTA. Você vê que já dá para ver alguns grãos colunares, provavelmente do arco submerso, ou de um cordão que tinha sido feito
antes do cordão do arco submerso. O que significa isso? Significa que nessa região aqui, ó, no caso do E, a gente observou que tem um cordão de solda que foi feito embaixo do cordão de arco submerso. Então, o primeiro questionamento que nós fizemos foi esse, né? Poxa, você está soldando com arco submerso, por que você não fez tudo com arco submerso? Quer dizer, quando você colocou o cordão de solda, ou de eletrodo revestido, ou de GMAW, MIG-MAG, né? Você permitiu que houvesse ali uma mistura de materiais que, em alguns casos, não são adequados. Então, e pela posição da solda, né? Pela posição da trinca e da solda, a gente percebe que aqui tem um concentrador de tensão, né? Que esse cordão, sendo um pouco diferente do arco submerso, ele pode permitir a abertura da trinca ali e a propagação dela. Quando nós fizemos a análise química, né, a gente observou que existia uma diferença significativa, né, entre a solda menor e a solda com arco submerso. Tá? Nós observamos que a composição química não estava ruim, não estava muito diferente, assim, a não ser o carbono, mas carbono é difícil de falar, né, mas de um modo geral, estava tudo mais ou menos compatível. Mas, quando for olhar a superfície de fratura, aí nós observamos que tinha marcas de catraca e marcas de praia, né? E isso é uma indicação de uma trinca de fadiga, né? A trinca propagando de dentro para fora. Ou seja, saindo da solda, né? da quina da solda, daquele concentrador de tensão, para dentro da solda. A única solução que nós arrumamos nessa época, para poder aprofundar um pouco mais a discussão, foi fazer uma análise por elementos finitos. Então, nós fizemos uma análise por elementos finitos, construímos uma matriz, né, onde construímos um modelo, né, estabelecemos as condições de contorno, e uma das condições de contorno que nós estabelecemos aqui foi que aquela estrutura, aquela peça que vai na lateral da roldana, é permitido ela sofrer flambagem, né? Ou seja, quando o cabo de aço passa, ele força aquela estrutura, né? Ela vai flambando. Então, mas ela não flamba toda, ela flamba só naquele local que o cabo de aço está flambando. Significa que você tem ali, na verdade, uma solicitação de fadiga. E aí, quando a gente fez a análise, né, considerando a flambagem, aí que é a estrutura flambada, né, nós vimos que apareceu, na verdade, a tração, né, naquela região. Então, a tração ali é o agente, vamos dizer assim, causador da fratura, né? Ou seja, uma combinação de material de projeto de soldagem mal feito, quer dizer, usaram dois processos que provavelmente não seriam necessários. Se usasse só o arco submerso, fundindo toda aquela estrutura, já resolveria, ou não, né, porque ali haveria sempre um concentrador de tensão. E provavelmente não consideraram no projeto a flambagem, né, no erro, não ter considerado a flambagem. Então, na nossa análise, né, nós consideramos exatamente isso. Essa solicitação de tração, apesar de serem muito baixinhas, né, elas acontecem só quando a estrutura anda ali, né, ou passa ali, né, o cabo de aço passa ali, e aí ocorre a abertura. A proposta que nós fizemos na época para o pessoal, aqui seria então a estrutura do jeito que estava. E a nossa ideia, então, ao invés de usar só o arco submerso, a proposta que nós fizemos foi transferir a solda para essa região aqui. Se você transfere a solda para aquela região ali, a carga que vai acontecer na solda, ou principalmente na raiz da solda, vai ser compressão
Não sei se dá para entender isso, mas quando a estrutura flambar, o reforço da solda vai sofrer tração, mas a raiz da solda sofre compressão. E aí a solda aguenta o esforço. Ela se comporta ali como um agente, né, de resistência. E a carga aqui embaixo, que é onde estaria a estrutura, onde estaria essa solda anterior, ela poderia ser trabalhada ali para otimizar, né, melhorando ali o acabamento e tudo mais, sendo que essa peça é uma peça usinada, quer dizer, uma peça que poderia ali, perfeitamente ser usinada para poder conter isso daí. Eu acho que existem outras soluções, mas essa foi a solução que nós imaginamos na época. E isso foi passado para o pessoal, não sei se eles consideraram, né? Enfim, esses dois casos são casos de... primeiro caso, um caso de escolha, né? Talvez falta de cuidado em realizar a soldagem, com relação à limpeza, com relação aos parâmetros de soldagem, né? Os materiais que estão sendo usados ali. Nesse segundo caso, um projeto errado, falta de consideração de esforços ligados ali, né? E a parte de dimensionamento, uso errado de processo, né? Esse tipo de coisa. Tá? Bom, dessa forma a gente cumpre, né, a primeira parte desse trabalho, apresentando esses dois casos. São casos que eles se combinam ali, né, com informações ligadas à engenharia de soldagem.